Olá amigos, estou de volta, sou o professor Carlos Augusto Monteiro, o seu professor de processo trabalho. Nesta unidade de estudos, iremos dar início ao estudo da execução no processo trabalho. E execução, a gente começa com algumas regrinhas introdutórias. 3 coisas importantes você precisa saber sobre execução. A primeira é sobre a competência. Quem é competente para executar títulos na Justiça do Trabalho? Que juízo será competente? A CLT tem uma regra para isso. Quer ver? Vem para o quadro aqui, naquela câmera, tá lá, a regra está no artigo 877 da CLT. O artigo 877 traz a regra de competência para a execução de títulos judiciais. Execução de títulos judiciais. Olha o que diz o 877. É competente para a execução das decisões o juiz ou presidente do tribunal que tiver conciliado ou julgado originalmente o dissídio. Então, quem tem competência para executar? É óbvio que é a vara do trabalho que julgou originalmente aquele processo. Foi proferida uma sentença pela 5ª Vara de São Paulo, recorre para o tribunal, recorre para o TST, quando transita em julgado, volta para a 5ª Vara para dar início à execução. Até aí tudo bem, não tem erro, isso você sabe. Mas e títulos executivos extrajudiciais? De quem é a competência? Vem para essa câmera aqui. Títulos extrajudiciais existe na Justiça do Trabalho? Existe. Já já nós vamos falar quais títulos executivos extrajudiciais podem ser executados na Justiça do Trabalho. Guarda aí a informação. Mas olha só, um título extrajudicial, onde é que eu vou distribuir a ação de execução? A regra está no 877A. Vamos ver? Vem para essa câmera aqui, olha lá. 877A da CLT. É competente para execução de título executivo extrajudicial o juiz que teria competência para o processo de conhecimento relativo à matéria. Então, em se tratando de título executivo extrajudicial, a ação de execução será ajuizada no fórum que seria competente se a ação fosse de conhecimento. Volta para essa câmera aqui e ação de conhecimento, a gente já estudou regras de competência territorial, né? Artigo 651 da CLT. Então, 877, regra de competência de título judicial. 877A, regra de competência de título extrajudicial, ok? Agora tem uma importância súmula sobre competência na execução que toda hora aparece, que é no que tange a execução por carta precatória. É muito comum no dia a dia. A execução tramita em São Paulo, mas descobre-se que o devedor tem um bem lá em Fortaleza. O juiz de São Paulo não vai penhorar o bem de Fortaleza. Ele vai expedir uma carta precatória lá para Fortaleza para que o juiz de lá penhore a casa, penhore o imóvel. Muito bem. A discussão é, o devedor vai entrar com embargos lá em Fortaleza ou aqui em São Paulo? Essa discussão originou uma súmula que já foi pedida 2 vezes na prova da ordem. Quer ver? Vem para essa câmera aqui, ó. É a súmula 419. Olha o que ela fala. Na execução por carta precatória, os embargos de terceiro serão oferecidos no juiz deprecante ou no juiz deprecado. Então, para o TST, posso apresentar os embargos tanto no deprecante, que é São Paulo no meu exemplo, quanto no deprecado, que é Fortaleza no meu exemplo. Mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou irregularidades de penhora, avaliação ou alienação de bens praticados pelo juízo deprecado, em que a competência será deste último. Então essa regrinha da súmula 419 você tem que guardar, ela já apareceu 2 vezes aí em prova da OAB. Volta para essa câmera, então 877 e 877A quanto à competência. E a súmula 419 no que tange à execução por carta, onde apresentar os embargos? Em qualquer lugar, mas em regra vai ser o deprecante que vai julgar, salvo, que é a exceção, quando a matéria dos embargos versar sobre um ato exclusivo do juízo deprecado. É o que está na súmula 419. Mas eu disse no início da aula que 3 coisas você precisa saber sobre execução nesta fase introdutória. A primeira é a competência, acabamos de falar.
A segunda é uma regra que está no artigo 878 da CLT e que nos diferencia em muito do processo civil. O artigo 878 traz a regra da execução de ofício. Quer ver? Vem para essa câmera aqui, olha lá. 878. A execução poderá ser promovida por qualquer interessado ou ex ofício pelo próprio juiz ou presidente ou tribunal competente nos termos do artigo anterior. Então o 878, ele traz a regra da execução ex ofício. O juiz pode promover a execução de ofício, coisa que não existe lá no processo civil. Volta aqui para mim, então veja, competência, execução de ofício são questões que toda hora aparecem na sua prova. Então antes da gente entrar na fase propriamente de execução, você tem que ter em mente esses dois pontos. Regra no processo de trabalho, execução de ofício. Eu arrisco dizer para você que quando cai execução no processo de trabalho na prova da OAB, mais de 50% das vezes cai o artigo 878. Por quê? Porque é algo muito estranho para o processo civil. Então, quem não estuda o processo de trabalho tende a errar essa questão. Mas você não vai errar mais, você vai lembrar da execução de ofício. E o terceiro ponto que é importante nessa aula de introdução é no que tange aos títulos executivos. O que é que eu posso executar na Justiça do Trabalho? O artigo 876 fala isso, né? Falamos do 877, 878, agora nós vamos voltar para o 876. O artigo 876 fala quais são os títulos executivos passíveis de execução no processo de trabalho. Vamos a ele? Vem para essa câmera aqui, olha lá, 876. As decisões passadas em julgados ou das quais não tenha havido recurso com efeito suspensivo, os acordos quando não cumpridos, até ali, os acordos não cumpridos, ponto, são os títulos executivos judiciais. Sentenças, acórdãos ou acordos não cumpridos. O acordo homologado pelo juiz é título executivo judicial. A partir daquela vírgula, começa o dispositivo a falar dos títulos executivos extrajudiciais. Vamos lá então. As decisões passadas em julgados, sentenças ou acórdãos, das quais não tenha havido recurso com efeito suspensivo, os acordos quando não cumprido. Acabaram os títulos judiciais. Depois, os termos de ajuste de conduta firmado perante o Ministério Público do Trabalho são chamados TAC. O TAC, que é o termo de ajuste de conduta, que é firmado entre a empresa e o Ministério Público, se não cumprido pela empresa, dará origem a uma ação de execução, porque o TAC é título executivo extrajudicial. Além do TAC, que mais? Os termos de conciliação firmados perante as comissões de conciliação prévia também serão executados na forma estabelecida neste capítulo. Vem para essa câmera aqui. Então o 876 traz dois títulos executivos, o TAC e o termo firmado na Comissão de Conciliação Prévia. Lembra da Comissão de Conciliação Prévia? 625 da CLT. Pois é, fiz um acordo lá, não cumpriu? Ação de execução de título extrajudicial. Se o acordo é feito na Justiça, é execução de título judicial. Então, o 876 traz esse rol de títulos que são executados na Justiça do Trabalho. Além desses que estão no artigo 876, também podemos citar como um título executivo extrajudicial na Justiça do Trabalho os termos firmados às autuações do Ministério do Trabalho. As autuações do Ministério do Trabalho, após a emenda 45, também é executada na Justiça do Trabalho. Está lá no artigo 114 da Constituição. Ok? Cheque sem fundo do empregador, posso executar? Não na Justiça do Trabalho, porque não é título executivo daqui da Justiça do Trabalho. Só que o 876 vai além. Volta para essa câmera aqui, parágrafo único, ele fala lá que além daqueles títulos, também serão executadas na Justiça do Trabalho, ex officio, as contribuições sociais devidas em decorrência das sentenças proferidas pelos juízes e tribunais do trabalho, resultantes de condenação ou homologação de acordo, inclusive sobre salários pagos durante o período contratual reconhecido. Volta para essa câmera, então veja, na Justiça do Trabalho, além de executar o crédito do empregado, o juiz do trabalho irá também executar o crédito previdenciário decorrente desta dívida trabalhista. É o que está no parágrafo único, a competência da Justiça do Trabalho. Esses, então, são os títulos executivos. E aí, a gente volta para essa câmera, vamos ver uma questão de OAB aqui, como é que isso é perguntado para você. Sobre a execução trabalhista,
Assinale a alternativa incorreta, de acordo com a consolidação das leis do trabalho. De acordo com a consolidação das leis do trabalho, que? Então vamos ver o que é incorreto. É incompetente para execução das decisões o juiz ou presidente do tribunal que tiver conciliado ou julgado originalmente o dissídio. É competente para execução de títulos executivos e sociais o juiz que teria competência para o processo de conhecimento relativo à matéria. Opa, alternativa A me parece que é exatamente a redação do 877 e 877A. Então ela está correta, B, a execução poderá ser promovida por qualquer interessado ou ex officio pelo próprio juiz ou presidente do tribunal competente. Quando se trata de decisão dos tribunais regionais, a execução poderá ser promovida pela Procuradoria da Justiça do Trabalho. Será que está certo? Guarda essa informação, a gente vai ver já já. Aqui seria o C. As decisões passadas julgadas ou das quais não tenha havido recurso com efeito suspensivo, os acordos quando não cumpridos, os termos de ajuste de conduta perante o Ministério Público do Trabalho e os termos de comissão firmados perante a comissão são títulos executivos judiciais trabalhistas. Títulos judiciais trabalhistas, opa, aqui parece que tem um erro, né? É título extrajudicial. Extrajudicial. A segunda parte está certa, ó. A segunda parte está certa. São executadas ex officios as contribuições devidas decorrência das decisões proferidas pelos juízes. A segunda parte está certa, mas esta primeira parte, quando fala que o TAC, o termo da comissão, é título extrajudicial, que é título executivo judicial, está errada. Nós vimos que título judicial são as sentenças e acordos. Extrajudicial é o TAC e o termo firmado perante a Comissão de Concessão Prévia. Então a alternativa a ser assinalada é a C. Mais uma vez, agora vem para essa câmera aqui, ó. Mais uma vez, C, D, Corinthians de campeão. Bota a música aí. É isso aí, pessoal. Com isso a gente termina essa aula introdutória. Na próxima aula continuamos a execução no processo de trabalho. Até lá.